Oi, gente, bom dia! Hoje eu vou dar aulinha com vocês. Nós estamos na lição 10. O tema de hoje é Saulo, de perseguidor a perseguido. Vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês, para a gente ler juntos. Atos 9. A gente vai começar lendo desde o primeiro versículo, tá bom? Vou orar com vocês primeiro, então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para a gente orar junto, amém? Pai, Senhor, eu quero te agradecer. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais uma semana. Obrigada, Senhor, por cada criança, papai, que está aqui nos assistindo. Peço que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos ensinar mais da Tua palavra, Deus. Nos dê cada vez mais sede, Senhor, curiosidade de aprender quem o Senhor é. Obrigada por estar nos guardando, obrigada pelo Teu amor e pela Tua proteção. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Antes eu só queria explicar, né, que eu tô com o cabelo preso, assim, porque estar em casa esses dias não é fácil, né? Quem que fica se arrumando, gente, pra ficar em casa? Então eu coloquei assim pra parecer uma professora. Vamos lá, gente, brincadeiras à parte, é só pra descontrair, porque dá muita vergonha ficar aqui gravando vídeo sozinha, mas vai ser legal essa aula, tá bom? Acredito que vocês vão gostar bastante. Então vamos começar lendo junto, vou pedir para vocês irem lendo aí também. Pausa o vídeo, se precisar ir pegar a Bíblia, e depois vocês voltam de novo, tá? Vamos começar lendo então Atos 9. Aí eu vou explicando para vocês, vou parando cada versículo para ir explicando, tá bom? Começa assim. Mas Saulo, ameaçado por todos os lados e aflito para destruir todos os cristãos, foi ao supremo sacerdote de Jerusalém e pediu uma carta dirigida às sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os cristãos que encontrasse lá, tanto homens quanto mulheres, para que pudesse trazer todos eles acorrentados a Jerusalém. Meu Deus, quem é esse? Acredito que vocês já ouviram falar de Saulo. Saulo é o mesmo que Paulo. Paulo, aquele que escreveu várias cartas pra gente, tem tudo lá no Novo Testamento. Vários livros, gente, do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, aqui é o comecinho da vida de Paulo, né? Que ele, primeiramente, a gente chamava ele de Saulo. A gente conhecia ele como Saulo. E aqui é bem no comecinho. E se vocês prestarem atenção, aqui tá falando que ele perseguia os cristãos e ele chegou aí lá na sinagoga, lá tipo nos bambambãs da época, lá de onde eles moravam, que era Jerusalém, pedindo autorização para perseguir os cristãos. Imagina, gente, a gente descobre que tem alguém vindo nos perseguir. Perseguir você na sua casa, me perseguir porque nós somos cristãos. Então, Saulo era assim, ele ia perseguir os cristãos. Por que isso? A Bíblia conta que Saulo, ele seguia muito à risca as leis de Moisés, lá as leis do Antigo Testamento, sabe? Aqueles 10 mandamentos. Ele seguia muito à risca, ele acreditava muito. Então, quando Jesus veio para a Terra, morou aqui, né? Fez vários milagres, morreu e ressuscitou, ele não acreditou que era Jesus. Não, ele não é Jesus, não é possível que ele é Jesus. Por não acreditar, ele perseguia quem acreditava, que eram os cristãos. Então ele perseguia para fazer as pessoas sofrerem, para fazer as pessoas negarem a Cristo, sabe? Se ele chegasse na sua casa te perseguindo, você falasse, não acredito em Jesus não acredito, nem conheço, ele deixaria você ficar tranquilo, porque ele queria que vocês negassem a Cristo. Vocês fariam isso? Será que num dia onde nossos amigos lá estão todos conversando na escola, começa a perguntar de igreja, começa a criticar as igrejas, vocês têm coragem de dizer que vocês vão pra igreja? Não, eu vou, eu danço, eu canto na igreja. Ou vocês ficariam com vergonha? Isso é algo pra gente pensar também. Muitas vezes, os nossos amigos também, as pessoas à nossa volta, começam a questionar as nossas atitudes, começam a zoar. Porque nem todo mundo gosta de igreja igual a gente gosta. Mas a gente nunca deve negar a Cristo, nunca deve ter vergonha do nome dele. Porque a gente sabe que é bem melhor, né, quando a gente tá na igreja. E aí Saulo fazia isso. Então vamos continuar lendo. Então, aqui onde a gente parou, Saulo foi pedir autorização para perseguir os cristãos. Vamos continuar a história. Versículo 3. Quando estava se aproximando de Damasco nessa missão, Saulo, de repente, uma luz do céu caiu em cima de Saulo.
ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo. Então, no meio do caminho, ele teve uma luz assim muito forte sobre ele, ele caiu no chão e ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é que está falando, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Versículo 7. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos de tanta surpresa, porque ouviram o som da voz de alguém, mas não viram ninguém. Só para explicar aqui esse pedacinho. Então Saulo tá indo no meio do caminho, imagina a cena, chegando perto das nossas casas, porque nós somos cristãos, e aí uma luz muito forte vem sobre ele, faz ele cair e pergunta, por que você está me perseguindo? Deus, ele sabia, Jesus sabia, Deus sabe todas as coisas, né? Então ele conhecia Saulo, ele sabia quem era Saulo, ele sabia que Saulo estava indo para perseguir os filhos dele. Então ele se apresenta a Saulo, ele faz Saulo saber que ele é real. Porque se você não acredita em Jesus, se você ouvir a voz dele, você vai passar a acreditar, concorda? Foi assim com Saulo, Jesus foi ao encontro de Saulo, fez ele ouvir a voz dele para acreditar nele. Mas os homens que estavam junto com Saulo, você viu que eles ficaram surpresos, porque eles ouviram um som, mas eles não viram ninguém. A Bíblia conta que Saulo, como ele conhecia muito bem os 10 mandamentos, ele estudava muito as leis, ele conhecia também a língua hebraica. Naquela época, eles costumavam falar grego, lá em Jerusalém. Mas Saulo, ele era muito estudioso, né? Então, ele conhecia hebraico. E essa voz de Jesus, quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Aí Saulo pergunta, quem é que está falando? Aí Jesus responde, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Quando Jesus fala isso, Jesus fala em hebraico. Então, a Bíblia diz, né, algumas pesquisas, que os homens que estavam com ele não entendiam o que estava acontecendo. Eles ouviram um barulho, mas eles não entenderam. Só quem entendeu foi Saulo, porque também Jesus apareceu para Saulo, né? Então, vamos continuar. Então, Jesus encontra Saulo, pede para ele se levantar, e ir para uma cidade que Jesus ia explicar o que ia acontecer. Vamos ver. Versículo 8. Quando Saulo se levantou do chão, descobriu que estava cego. Teve de ser conduzido para Damasco e esteve lá 3 dias cego. Ficou sem comida e sem água todo aquele tempo. Gente, então o encontro com Jesus foi tão assim que ele ficou cego. Jesus tem poder para tudo, né? Jesus fez ele ficar cego, fez ele ficar 3 dias sem comer e sem beber, para ele refletir bem, para ele lembrar tudo aquilo que Jesus fez para ele saber tudo aquilo que ele já causou para Deus, quanto sofrimento ele já não causou nos cristãos, e para ele se lembrar que quando a gente tem um encontro com Jesus, nunca mais a gente é o mesmo. Será que ele ficou cego, gente, por muito tempo? Será que Deus deixou ele cego? Vamos ver. Então, versículo 10. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão, chamando, Ananias. Pronto, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando a mim agora mesmo, porque eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias entrando e pondo as mãos sobre ele, para que possa ver novamente. A Bíblia diz, então, que os amigos lá de Saulo, né, quando eles estavam chegando a Damasco, ajudaram Saulo, porque ele tinha ficado cego, não ia conseguir andar. Vocês conseguem? Vocês já fizeram esse teste, gente? Tampa bem os olhos e na sua própria casa, vocês conhecem, né, onde é o quarto, onde é a cozinha, onde é a porta. Se vocês fecharem os olhos, será que vocês vão saber exatamente? Às vezes na minha casa, quando tá tudo apagado assim à noite, eu levanto pra alguma coisa e na minha própria casa, às vezes eu ainda bato em algum lugar. Deve ser ruim perder a visão, né? Saulo, ele teve essa experiência. E aí, né, Deus falou com Ananias, Deus usou uma outra pessoa e falou assim, Ananias, vai lá encontrar com Saulo, porque nesse momento ele tá orando. E eu mostrei pra ele que eu vou enviar você pra lá, pra você falar com ele. Aí Ananias, olha a reação. Porque assim, Ananias, ele não conhecia Saulo, eles não eram amigos. Mas todo mundo sabia que Saulo perseguia os cristãos. Todo mundo tinha medo de Saulo, todo mundo que era cristão, né?
Então, olha a reação de Ananias. Versículo 13. Versículo 13. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém, e ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os crentes de Damasco. Porém o Senhor disse, vá fazer o que eu digo, porque Saulo é o meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações e diante de reis, tanto como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele como deve sofrer por mim. Gente, Ananias deve ter ficado com muito medo. Quando a gente ama Jesus, a gente obedece a ele, né? Então ele ficou com muito medo, mas ele foi. Acredito que tremendo, né? Mas ele foi. Ele falou, Jesus, é ele queria me perseguir, eu vou até ele, tipo... Já que você queria vir até mim, Saulo, eu tô vindo aqui pra você. Imagina o medo, porque Ananias não sabia ainda que ele tinha ficado cego. Então achou que ele ia chegar lá, encontrar com Saulo e... Não sei, mas ele foi. Deus falou, vai, porque Saulo, ele é o meu instrumento escolhido. Então vai que eu estou com você. Versículo 17. Então Ananias foi, encontrou Saulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você na estrada, me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recupere a sua vista. No mesmo instante, foi como se tivessem caído escamas dos olhos dele, foi como se ele estivesse assim e de repente, gente, Saulo pôde enxergar e foi batizado imediatamente. Então ele comeu e ficou forte novamente. Permaneceu com os discípulos em Damasco alguns dias ainda. Aqui diz que Ananias foi cheio de coragem e foi falar com Saulo. Chegando lá, Saulo estava cego. Então ele impôs as mãos na cabeça dele e orou. Ele deixou bem claro, Saulo, o Senhor Jesus que encontrou com você na estrada. Então foi ele que transformou a sua vida. E foi ele mesmo que pediu para que eu viesse aqui para recuperar a sua vista. Você não vai ficar cego para sempre. Isso é só para você se lembrar e é bom também pra gente se lembrar como que foi que a gente conheceu a Jesus, como que foi que a gente se converteu, como que foi quando a gente sentiu pela primeira vez o amor de Deus. Acredito que Saulo nunca mais se esqueceu, porque ele precisou ficar cego, ele precisou ficar 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, ele precisou ter a ajuda dos amigos para andar, porque ele não sabia. Ele vai se lembrar que uma luz muito forte veio sobre ele. Então, acredito que Saulo não se esqueceu mais como que ele se converteu. A Bíblia diz que depois disso, ele começou a pregar. Ele começou a falar para todo mundo, gente, Deus vive, Jesus vive. Se converta porque ele vai voltar. Olha como ele se transformou. As pessoas no começo tinham medo. Quando ele saiu aqui dessa cidade de Damasco, ele começou a pregar para todo mundo. Só que todo mundo sabia que ele queria fazer sofrer os cristãos. Ele queria perseguir, ele queria maltratar. Então, quando ele chegava nos lugares para evangelizar, as pessoas tinham medo. Será mesmo? Será que isso não é uma armadilha? Então, deve ter sido difícil, né? Quantas vezes a gente precisa provar para os nossos pais que a gente não vai mentir mais, que a gente não vai desobedecer mais? Às vezes não é difícil. Às vezes, quando a gente briga com os nossos amigos, a gente fala, desculpa, eu não vou mais fazer isso. Que a gente erra, né? Todo mundo erramos. E aí, às vezes, é difícil para a pessoa acreditar. Será que você não vai mais fazer isso? Será? Você já mentiu outras vezes? Você já me deixou chateado outras vezes? Às vezes é difícil para as pessoas e também para a gente acreditar na mudança de alguém. Imagina na mudança de Saulo. É como se o pior monstro de repente virasse bonzinho. Não é difícil? Mas Jesus pode fazer isso. Então, continuando, gente, versículo 21. E todos os que ouviam Saulo ficavam maravilhados. Este não é o mesmo homem que perseguia tão ferozmente os seguidores de Jesus em Jerusalém? Perguntavam eles. E nós sabemos que ele veio aqui para prender a todos e levar acorrentada aos sacerdotes principais. Versículo 22. Paulo tornava-se cada vez mais animado na sua pregação, e os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo.
Depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente fala dele tão alegre, sabe? Com o coração tão cheio, com tanta certeza, com tanta alegria. Mesma coisa quando a gente começa a lembrar de momentos com Deus, dos acampamentos que a gente já foi, dos cultos, daquele louvor que a gente estava dançando para Jesus. Meninas do Expressão vão saber. Tem momentos que a gente vive que são tão bons, que quando a gente fala, quando a gente lembra, a gente fica empolgada, a gente fala com muita propriedade. E Paulo foi assim. Ele começou a falar de Jesus muito certo daquilo. Então as pessoas, por mais que no começo ficavam com medo, depois passaram a acreditar em Paulo. Por quê, gente? Uma curiosidade. Por que Saulo e depois Paulo? O nome dele era Paulo. Porém, tinha cidades. Porém, Paulo, quando ele se converteu, ele queria ir evangelizar aquelas pessoas que não conheciam a Deus. Ele não queria ficar só ali nos judeus. Judeus é quem conhece as escrituras, né? Quem conhece bem a fundo a Bíblia. Então, Paulo, ele queria ir falar de Jesus para todo mundo. Então, ele passou a se chamar Paulo. Ele não quis mais usar o nome Saulo, que era conhecido pelos judeus, para atrair os gentios, para atrair a outra galera, sabe? Que ainda não conhecia Deus, que não era evangélico, que não era cristão, que não tinha religião. Paulo quis ir até eles. Então, tudo que ele conseguia para deixar algo em comum, para se aproximar deles, ele quis fazer para isso. No versículo 15, gente, voltando um pouquinho, diz que Jesus, ele diz para Ananias assim: vai lá até Saulo, porque ele é o meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações. Imagina, gente, depois de um tempo, a gente ouvir Deus dizer assim: nossa, sabe aquela menina? Sabe aquele menino? Sabe aquele adolescente, aquele junior? Ele é escolhido para levar a minha palavra. Então, não importa o que eu precise fazer, eu vou atrás dele. Eu vou atraí-lo para ele amar a minha palavra e querer só falar da minha palavra. Para ele não ter vergonha de falar para os amigos da minha palavra. Para ele não ter vergonha de chamar os amigos dele para virem à igreja também, virem adorar o meu nome. Então, olha que legal. Imagina que alegria, assim, você lê o Senhor falando: porque Saulo é o meu instrumento escolhido, porque a Ana Clara, porque a Gabi, porque a Lorena, porque cada um de vocês são os meus instrumentos escolhidos. Eu sonho com eles, eu tenho um propósito para realizar na vida deles, então eu vou fazer o que for preciso para isso. E aqui o que foi preciso? Foi deixar ele cego, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, e no final deu certo? Claro que deu. Paulo não parou de falar de Deus. Paulo foi perseguido. Quando a gente continua lendo, gente, esse livro de Atos, ele é muito legal, porque ele é o primeiro livro que fala depois que Jesus voltou para o céu. Imagina você que vive o tempo inteiro com Jesus do lado, e aí Jesus volta para o céu, porque Jesus ressuscitou, depois ele voltou para o céu, né? Ele está lá com Deus. Então, como os discípulos ficaram sem Jesus do lado? Eles viviam dia a dia com Jesus. Então, esse livro é muito legal, porque fala como eles fizeram, né? Olharam um dia, gente, precisamos ir, Jesus, ele não está mais aqui em carne e osso com a gente. Então, continuando lendo esse livro, ele é muito legal porque fala isso. Ele fala como as pessoas, como os discípulos fizeram para ir falar de Jesus. E, gente, a gente precisa falar para todo mundo, alcançar todo mundo. E aí, continuando lendo, a gente vê que Paulo ele foi perseguido, ele foi preso. Tudo isso porque ele não deixou de falar de Deus, não deixou de falar de Jesus. Depois que ele se encontrou verdadeiramente com Jesus, Jesus mudou a vida dele. E literalmente, né? Alguém que perseguia, tipo, não gosta de Deus, não acredita em Jesus. Jesus não é real, Jesus é mentira. De repente, gente, Jesus é real, Jesus existe. Jesus nos ama, Jesus está com você. E ele vai vir nos buscar pra gente viver no céu. Então foi uma mudança radical, né? Vocês acreditam, gente, nisso? Pensa em alguém agora, algum amigo da escola, alguém da sua família, que não acredita em Deus, que fala mal de Deus, que às vezes já brigou com você porque, você vai pra igreja, você faz isso. Pensa nessa pessoa. A gente tem que orar por ele, sabia? Porque às vezes a gente acha que é muito difícil, né? Nossa, será que essa pessoa vai se converter? Meu Deus, só um milagre mesmo. Mas Deus faz milagres. Deus pode, então, salvar as pessoas. Deus pode mudar da água pro vinho. Isso
não nos lembra o primeiro milagre de Deus? Foi realmente transformar água em vinho. Gente, imagina só, algo transparente de repente virou vinho. Então Deus pode todas as coisas. Pensa nos seus familiares, pensa nos seus amigos que não conhecem a Deus e ore por eles. Ora porque Deus pode mudar. Deus quer mudar a vida deles. Eu acredito que o sonho de Deus é ver todo mundo assim, com sede, sabe? Gente, a gente precisa falar de Jesus, a gente precisa todo mundo dançar junto pra Ele, a gente precisa todo mundo dar as mãos e agradecer a Ele porque Ele é bom. Então a gente tem que fazer o que a gente pode pra proclamar, sabe? Gente, Jesus vive! E a gente tem que falar isso para o máximo de pessoas possível. É a vontade de Deus. E Deus pode transformar. Só basta nós agirmos igual a Ananias. Ananias poderia, não, Deus, eu tô com medo, eu acho que eu não vou lá falar com Paulo. Mas o que ele fez? Senhor, eu tô com medo, mas se é da tua vontade, o Senhor falou que já disse para ele lá, o Senhor já orou ele já orou ao Senhor e ele já tá sabendo que eu vou, né? Então eu vou. Então a gente tem que se permitir também, porque o resto Deus vai fazer. Deus que vai fazer a transformação, Deus que vai trazer a salvação para todas as pessoas. Então agora, gente, eu quero orar com vocês por 2 motivos. Primeiro, para que Deus ele nos ajude, sabe, a falar dele, nos ajude a ter coragem de postar nas redes sociais, falar como Jesus é bom, como Jesus transforma. Comenta aí nas suas redes sociais qual foi o momento especial que você viveu com Deus que você não esquece. Fecha os olhos por um momento e imagina você encontrando Jesus. Imagina como que vai ser. Você vai correr e dar um abraço nele? Você vai pedir para ele te levantar no colo e te girar? Como que vai ser? Vamos começar a imaginar como que vai ser e vamos postar, vamos falar dele, vamos falar para todo mundo quem Jesus é. A gente não pode ter vergonha disso. Pelo contrário, a gente tem que falar mesmo. A Bíblia diz que a gente não pode deixar de falar e de viver aquilo que nós não podemos deixar de falar, aquilo que nós temos vivido e ouvido. Tudo aquilo que a gente vive com Deus, a gente tem que falar, a gente não pode deixar guardado. Tem muitas pessoas que precisam saber. Então vamos orar para que a gente não tenha vergonha e para que a gente tenha criatividade, sabe? Para falar mesmo de Jesus, para falar pro nosso vizinho, para falar pro nosso amigo, para postar no Facebook, no Instagram, que a gente não venha ter vergonha. Quero orar também com vocês para todos aqueles nossos amigos, familiares que não conhecem Jesus ainda. Quero pedir a oração de vocês, a ajuda, porque a minha mãe, ela não conhece ainda Jesus. Mas eu acredito que Deus vai transformar a vida dela. Deus transformou Saulo, então Deus transforma todo mundo. Então pense em alguém aí, algum amigo, algum familiar de vocês. Tenho certeza que você conhece alguém. Se não conhece, então ora junto comigo, pela minha mãe. Tá bom? Mas que a gente possa orar por eles, para que Deus possa resgatar a vida deles também. Deus transformou a vida de alguém que queria acabar com a igreja. Você acha que Deus não pode transformar o nosso amiguinho do lado? Com certeza Ele pode. Tenho certeza que cada um de vocês já tiveram um momento com Deus, já tiveram uma oração, já tiveram um dia em que vocês realmente encontraram com Deus. Alguns estavam lá naquela aulinha, naquele cultinho à noite que a gente cantou junto. E aí a gente ajoelhou e declarou Senhor, o Jesus como nosso Senhor e Salvador, lembra? Nem todos estavam na salinha, mas quem estava declarou que Jesus é o nosso Salvador. Nós acreditamos que Jesus vai vir nos buscar para a gente morar junto com Ele. Então, acredito que todos vocês já tiveram esse encontro com Deus. Se não tiveram, a gente pode ter agora. A gente pode fechar os olhos e falar para Deus tudo aquilo que está no nosso coração. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero ter tanta coisa para falar do Senhor para as pessoas. Eu quero viver coisas com o Senhor para poder falar. Imagina que legal eu poder falar, gente, Deus me usou para trazer a visão de volta para Saulo. Ananias pode falar isso depois, foi um testemunho dele. Ele foi usado por Deus para evangelizar, para converter Saulo, né? Ele foi instrumento do Senhor. Então que a gente se permita também, que a gente tenha histórias para contar com Deus. Porque é muito legal a gente chegar no nosso amiguinho, meu, você não sabe o que Deus falou para mim, e Deus é real, olha o que Deus fez. Então vamos orar juntos para que a gente tenha coragem de falar de Deus, que a gente tenha o que falar, que a gente tenha muita experiência com Deus,
Vamos orar para que Deus transforme a vida dessas pessoas, porque Ele pode transformar. A gente viu hoje muito bem como Ele pode transformar. E também vamos pedir para Deus cuidar do nosso coração, que Ele venha falar com a gente, que a gente tenha muitos encontros com Deus, sabe? Encontros bem legais, encontros bem marcantes na nossa vida. Tá bom? Eu vou orar com vocês daqui. A gente não pode estar junto, não pode orar abraçado, mas eu pedi para vocês fecharem os olhos de vocês aí, tá bom? E aí no final a gente diz amém todo mundo junto. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo Teu poder de transformar as pessoas, Pai. Obrigada porque o Senhor tem todo o poder, Deus. O Senhor já transformou água em vinho. O Senhor transformou a vida de Saulo, Pai. Alguém que queria perseguir a Tua igreja, o Senhor fez ele se converter, Pai. Obrigada por esse poder, Deus. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada por ter nos atraído para perto de Ti. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada por cada momento, Deus, que já tivemos contigo. Por cada vez que sentimos a Tua presença, sentimos o Teu toque, Deus. Obrigada por cada dança, Senhor, que eu dancei e parecia que eu estava encontrando com o Senhor, Pai. Obrigada por isso. Obrigada, Deus, por me amar, Deus. Obrigada por não me deixar sozinho. Quero colocar diante de Ti, Senhor, todos os meus amigos, meus familiares, a minha mãe. Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar a vida deles. Que o Senhor possa, Senhor, preparar um dia, Pai, em que eles virão Te encontrar. Que eles possam sentir também o Teu amor, possam sentir também a Tua presença, assim como eu sinto, Deus. Dê sabedoria a eles. Tira, Senhor, tudo aquilo que impede eles de Te conhecer, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa me usar, Pai, que o Senhor possa me dar sabedoria para falar mais de Ti, que nas minhas redes sociais todo mundo saiba que eu Te amo e que eu vivo para Ti, que todos os meus amigos, todos os meus familiares saibam que a minha vida é Tua e que eu Te amo e eu quero falar de Ti, Senhor, para todas as pessoas. Coloco diante de Ti agora cada junior, papai, cada princesa e cada príncipe do Senhor que estão assistindo esse vídeo. Peço que o Senhor possa abençoar a vida deles, Deus. Que o Senhor possa ajudá-los a falar de Ti, Pai, da forma deles. Que o Senhor possa fazê-los lembrar de tudo aquilo que o Senhor já viveu junto com eles. Em cada acampamento, em cada culto, em cada oração antes de dormir. Eu tenho certeza que o Senhor já esteve, papai, falando com eles. Faça-os se lembrar desse momento. Em nome de Jesus. Obrigada por ser um Deus tão maravilhoso pra gente. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Que a semana de vocês seja abençoada, seja muito legal. Vamos descansar, porque daqui a pouco a gente vai estar junto, tá bom? Tô com muita saudade de vocês, assim também como o tio Fê, a tia Jennifer, tia Kátia, tio Mike, o tio Pastor. Todo mundo está com muita saudade de você. E quem tá com saudade do culto da rede? Eu tô com muita saudade. Vamos todos orar junto para que no próximo culto da rede a gente esteja junto, amém? Deus abençoe. Um beijão para vocês. Tchau!